Olá, sejam todos bem-vindos ao Café Café. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda Barata, sou professora de graduação e pós-graduação e a gente está aqui para falar sobre tendências pedagógicas. Bem, a conta das tendências pedagógicas, qual a relevância das tendências pedagógicas, por que estudar tendências pedagógicas? Eu quero dizer para vocês que isso é um assunto super importante na área educacional e que dica, spoiler para os concurseiros, cai bastante em provas de concursos para a nossa área. Não só para a área da pedagogia, mas para as licenciaturas como um todo. Então fica aí, assiste o nosso vídeo e acompanha até o final. Bem, a nossa agenda do vídeo de hoje, ela visa estudar as tendências, certo? E nós, infelizmente, não temos como trazer todas as tendências para vocês num único vídeo, para que ele não fique antididático, antipedagógico, para que ele não fique cansativo demais, a gente vai trabalhar duas tendências liberais e duas tendências progressistas. Vamos começar com a comparação entre tendências liberais e progressistas. Na sequência, vamos abordar a tendência tradicional, depois a renovada, e na sequência, o grupo das progressistas, a libertadora e a crítico-social dos conteúdos. Bem, nessa comparação entre liberais e progressistas, o que a gente precisa destacar é que liberais são tendências que têm um foco no indivíduo, no sujeito, no desenvolvimento daquela pessoa que é o teu foco no processo educativo. E enquanto que as progressistas, o grande fator de união das progressistas é o ambiente social, são as questões sociais, é como a educação pode transformar a sociedade. Então, a gente trouxe aqui um breve resumo das principais liberais, a tradicional, a renovada diretiva, a renovada progressivista. Por que renovada, Fernanda? Porque elas vêm renovar o que a tradicional vinha propondo. O que a tendência tradicional estava propondo enquanto processo educativo, a nova tendência, e muitas vezes ela é também conhecida como escola nova, né? Nem toda renovada é escola nova, mas tem muita gente que chama de escola nova, e ela veio renovar o que a tendência tradicional vinha trazendo. E temos também a tecnicista. A tecnicista, ela é muito característica da educação profissional. Ela foi pensada, ela foi criada num ambiente que estava sendo direcionado à formação profissional, ao desenvolvimento de cursos da área da educação profissional. Então, ela tem um foco bem aplicado, ela não trabalha com discussões, com aprofundamento, com a criticidade, ela precisa trabalhar o repasse de informações que são necessárias ao desenvolvimento de competências e habilidades de uma determinada profissão. Nessa área, eu também incluo alguns professores da área dos concursos. Alguns professores da área dos concursos, como eles precisam ser muito diretos, muito objetivos, muito focados no que os concursos propõem, às vezes até que uma instituição promotora de um concurso traz, eles acabam sendo tecnicistas demais. Tá? Então, as tendências liberais principais são essas que a gente está trazendo aqui para vocês. Na sequência, nós vamos falar das progressistas. Nós vamos aprofundar a libertadora e a crítico-social, mas tem também a libertária. A libertária é uma tendência pedagógica que tem um foco no coletivo e nos grupos. A educação ela é feita a partir dos grupos, onde o método é não ter método. Então, a libertária é uma tendência pedagógica proposta por Miguel Arroyo e que ela tem muita aproximação com alguns grupos sociais, com algumas entidades que promovem a educação a partir de uma perspectiva livre, mais ampla, menos tradicional, menos amarrada em didática, menos amarrada em método, menos amarrada nas perspectivas do status quo da nossa sociedade. Então, essas são as principais progressistas e a gente vai passar agora a falar mais detalhadamente sobre as quatro que eu falei no início da nossa agenda, na tradicional, na renovada, na
libertadora e na crítica social dos conteúdos. Bem, quando eu trago aqui essas informações da tradicional, o que é que eu quero falar sobre essa escola tradicional? Eu peço que vocês observem essa imagem que está aqui no canto esquerdo. Ela é uma imagem que fala muito sobre o que a tendência tradicional nos apresenta. Vejam que o professor é um machado, né? E o aluno novo é aquele tronco verdinho ainda, free, né? Aquele tronco que ainda não foi talhado, não foi moldado. E o professor é aquele machado que vai fazer esse entalhe, que vai moldar esse meu aluno. Vejam que os aluninhos já estão talhados, assim como o adulto que está colocando o aluno novo para dentro da sala. Já foram talhados pelo professor. Então, o papel da escola, ele é muito esse, ele é o de transmitir o conhecimento, sendo que o professor, ele é essa figura que fala e o aluno é que escuta. Então, a gente tem aí um processo educativo passivo, normalmente, em que os conteúdos de ensino eles são voltados ao desenvolvimento de conteúdos culturalmente instituídos, né, pela civilização de uma forma geral, e também trabalha questões morais. A tendência tradicional tem um forte aspecto, uma forte pegada das questões morais e influência de algumas religiões, posso dizer assim. Como métodos, ela trabalha a exposição verbal, a tendência tradicional adota exercícios repetitivos, onde os alunos eles precisam, através da repetição, memorizar aquilo que está sendo trabalhado. Além disso, a tendência tradicional ela tem, na relação professor-aluno, um professor no nível mais alto, no nível elevado, em relação aos seus alunos que estão ali para aprender como espectadores, como... Olha essas imagens aqui que a gente traz para vocês. O professor sendo aquela pessoa que derrama o conhecimento, né? Que da boca do professor saem as informações para habitar a mente dos seus alunos, para preencher a mente dos seus alunos. A gente tem aqui como principal expoente Comênios, e Comênios ele é considerado o pai da didática, né? Foi ele a pessoa que inovou na área, foi o primeiro grande inovador da área, foi ele que que escreveu a Didática Magna. E a Didática Magna, nossa, uma experiência minha, quando eu fazia faculdade, cheguei na biblioteca e me deparei com a Didática Magna, a quantidade de livros que compõem a Didática Magna, eu fiquei realmente muito surpreendida, porque ele foi uma pessoa que trouxe luz para uma área que ninguém ainda tinha escrito de forma consistente a respeito. Então, muitas pessoas podem sim ter feito registros, ter criado orientações e possibilidades para a área do ensino, mas foi Comênios que sistematizou isso aí. Além de Comênios, a gente tem Herbar. Herbar também é muito forte no Brasil, até hoje. São utilizados princípios de Herbar na nossa educação, mas a gente passa da tendência tradicional para a tendência renovada. E como eu já disse, a renovada ela vem renovar o que a tendência tradicional propôs. Então, enquanto a tendência tradicional ela é lá do século XVII, a tendência renovada ela inicia no século XVIII com Rousseau. E a gente tem vários expoentes da tendência renovada. A gente tem Rousseau, a gente tem Pestalozzi, a gente tem Dewey, a gente tem Anísio Teixeira no Brasil, com o Manifesto dos Pioneiros, trazendo a escola nova com grande força. Então, a tendência renovada ela tem sim um grande papel na educação brasileira. E eu destaco aqui um ponto que é a psicologia, né? Esse símbolo aqui, deixa eu pegar aqui a minha caneta, esse símbolo aqui é o símbolo da psicologia, né? A psicologia, ela passa a ter uma grande importância dentro dessa tendência, visto que é uma tendência que passa a estudar o sujeito e o processo de desenvolvimento do sujeito. A gente tem aqui como um grande expoente da renovada Piaget,
né, que é um dos teóricos da área do desenvolvimento infantil, que vem trazendo descobertas para a área educacional. Então, o papel da escola é promover esse espaço de socialização para a tendência renovada. A tendência renovada, ela vem muito preocupada com a formação de comportamento, com formação de atitudes, com formação de valores. Então, o papel da escola dentro da renovada é ser esse espaço de socialização, né? ser esse ambiente em que o aluno vai se envolver com novas possibilidades, ou esse aluno ele vai descobrir novas coisas, mas tudo pensado a partir dos interesses desse sujeito. Os conteúdos de ensino, eles passam a focar no sujeito. Qual a necessidade desse meu sujeito? Ela passa a ser muito mais sensorial. A tradicional tinha o sensorial como um dos seus aspectos, mas a tradicional, ela tinha o sensorial como você precisa da visão para aprender o que precisa ser ensinado, você precisa da audição para ter acesso aos conhecimentos que o professor quer transmitir. Bem, a tendência renovada, quando ela fala de conteúdos de ensino, ela traz para dentro do processo educativo uma forte influência da psicologia e, nesse sentido, do desenvolvimento, e deixando muito claro que o aluno ele precisa explorar o seu ambiente a partir dos seus sentidos, da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Ele vai descobrir o mundo. Então, o foco aqui não é mais o professor. O foco do processo educativo passa a ser o aluno. A partir do aluno é que todas as outras possibilidades serão pensadas. E os métodos são métodos interativos, métodos ativos, é aqui que surge a metodologia ativa e várias proposições de dinâmicas em sala de aula, de dinâmicas em grupo, para que esse aluno, através da sua experimentação e através da sua interação, ele consiga um pleno desenvolvimento. Deixa eu sair aqui da minha canetinha, vamos prosseguir. E como é essa relação professor-aluno? A relação professor-aluno na tendência renovada, ela é equilibrada. Os dois é como se eles estivessem no mesmo patamar, onde o professor é um facilitador, ele é um estimulador, ele é um motivador desse aluno. Certo? As tendências renovadas, elas, como eu já disse, têm um foco no aluno. Então, o professor ele precisa pensar nesse aluno para o desenvolvimento das suas práticas. Então, tudo parte dele. E a aprendizagem, como eu falei, ela é experimental, ela é ativa, ela vai trazer para esse ambiente escolar uma gama de possibilidades, de experiências renovadas de atuação desse aluno. Então, o aluno ele vai poder experimentar diferentes possibilidades de aprendizagem. Por exemplo, eu preciso trabalhar com esse meu aluno a parte matemática. Eu vou trabalhar através da leitura, eu vou trabalhar através de recursos audiovisuais, eu vou trabalhar através de jogos, eu vou trabalhar através de dinâmicas de sala de aula. Então, esse meu aluno, ele vai aprender de forma ativa, a partir de várias possibilidades que serão dadas para ele experimentar. A gente tem aqui como referências na área Montessori, De Crowley, Dewey, Piaget, Rogers, que são autores renomados. E se vocês forem fazer, eu sugiro que vocês pesquisem esses autores e observem de todas as tendências, façam uma busca sobre esses autores. Vocês vão ver que aqui na tendência renovada a gente tem uma grande influência de médicos e psicólogos. Então, não são, a sua grande maioria não é de pedagogos, né? É de médicos e psicólogos. Na sequência, a gente vai falar da nossa primeira tendência progressista. Como eu falei, vamos só relembrar, as tendências progressistas elas têm o foco no social, enquanto as tendências liberais tinham o foco no indivíduo. Então, tendências progressistas, vamos iniciar com a libertadora. E a libertadora, ela tem como assim, a sua grande marca, o seu patrono, que é o nosso grande mestre Paulo Freire.
e ela surgiu a partir de uma prática freiriana de tentar alfabetizar adultos. Então, diferente, por exemplo, da Renovada, em que o foco era o desenvolvimento infantil e ela é muito voltada a práticas educativas na infância, a tendência libertadora ela tem um embasamento na andragogia, que é no ensino de adultos, e ela traz para a educação que a escola tem um papel libertador. A educação é libertadora. A escola tem que ser esse espaço de libertação em que o aluno, através da crítica social, ele vai compreender o mundo que o cerca e poder transformar esse mundo. E os conteúdos de ensino, na tendência libertadora, eles partem de situações, problemas trazidas pelos próprios alunos. Na tendência renovada, nós também temos essa ideia de que eu vou partir do que o meu aluno me apresenta como demanda, como necessidade. Mas aqui, como a gente está principalmente voltado para adultos, trabalho com adultos, são as questões do dia a dia desse adulto, são experiências que eles já trazem, é a história de vida desse adulto que vem para dentro de sala de aula ser discutida e, a partir dessas discussões, entender o processo social e como ele pode transformar essa sociedade. Como método, Paulo Freire ele traz o método dialógico, onde os alunos vão trabalhar com situações, problemas que partem das suas próprias vivências. A relação professor-aluno, como eu acabei de dizer, ela é dialógica, então o professor e aluno eles se encontram aí no mesmo patamar, e o professor ele é aquele mediador que vai mediar a relação entre conhecimento e sujeito aprendente e aluno. Então, o professor, ele é esse mediador que traz os conteúdos, os conhecimentos para o seu aluno, a partir da vivência desse aluno, favorecendo com que esse aluno entenda, raciocine, critique esse processo de aprendizagem. Então, a aprendizagem ela é feita a partir da crítica social, considerando as experiências dos sujeitos aprendentes. O nosso principal expoente é Paulo Freire, esse nosso querido patrono da educação brasileira. E, por fim, vamos falar da tendência crítico-social dos conteúdos. A tendência crítico-social dos conteúdos, ela é a tendência que fundamenta o nosso livro base, que é o livro de didática do Libânio, né? Ele é fundamentado na tendência crítico-social dos conteúdos. E para a tendência crítico-social dos conteúdos, a escola ela também tem esse papel de transformação da sociedade, também é libertador, porque você precisa, né, a partir dos conteúdos de ensino que a tendência crítico-social entende como relevantes, você precisa conhecer as ciências, você precisa ir conhecendo as ciências, você precisa adentrar nos contextos sociais e somente a partir digamos, da relação entre a ciência e a análise dos contextos sociais é que você consegue transformar a sociedade. Então, os métodos são métodos ativos também, mas são diferentes do que propõe a tendência renovada enquanto métodos ativos, porque o foco não é o sujeito, você vai trabalhar métodos ativos focando nas questões sociais, como eu ajudo esse meu sujeito a transformar a sociedade. Como eu ajudo os sujeitos aprendentes a interagirem e buscarem a ascensão social, mas não simplesmente a ascensão social, mas também favorecer com que o seu entorno social ele seja transformado e melhorado. Na relação professor-aluno, você tem aquele professor que também é mediador, mas que hoje, atualmente, a gente tem um professor curador, né, que não é aquele que é detentor do conhecimento, mas é aquele professor que conhece uma gama de informações, uma gama de conhecimentos e vai possibilitar que a aprendizagem ela seja conduzida pelo próprio aluno dentro da sua perspectiva. Então, o contexto social ele é importante para que o aluno ele reflita as ciências, os conhecimentos que são disponibilizados pelo educador. E aqui nós temos como principal expoente Saviani e Libânio, certo? Esse foi um grande apanhado das tendências, das principais tendências pedagógicas. A gente espera que
esse entendimento tenha sido claro. A gente trouxe aqui, então, a comparação entre liberais e progressistas, sendo que as liberais que nós trouxemos foi a tendência tradicional e a tendência renovada, e quanto tendências progressistas nós trouxemos a libertadora e a crítico social dos conteúdos. Fica a dica, não confunda a tendência renovada progressivista, que é liberal, com tendências progressistas, tá? São diferentes. Dentro da renovada nós temos a progressivista. Fica ligado, eu vou disponibilizar material para vocês conhecerem essas diferenças e exercitarem com questões de concursos também, para vocês enxergarem como isso é tratado, né, nas entrevistas, nas questões de concurso, e como você pode driblar essa dificuldade que muitas vezes vem como pegadinha para vocês. Aqui estão nossos contatos. Meu e-mail é fernanda.barada@ifpa.edu.br, mas você também pode entrar em contato com a gente através das redes sociais. O Café Café está no Pinterest, no Facebook, no Insta, no LinkedIn e no YouTube. Então, fiquem à vontade para deixar os seus comentários. Siga a gente no canal, não simplesmente para que a gente tenha um grande número de inscritos, a gente não monetiza o canal, mas é para que esse conhecimento possa chegar ao máximo de pessoas. E clica no sininho para que você possa receber as novidades que a gente está postando aqui semanalmente e agora com mais regularidade ainda, por conta do início das disciplinas no IFPA e por conta do início da nossa prática educativa. Fica com a gente. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui e até a próxima. Gratidão a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem.